O racismo, ele enlouquece a gente. Ele deixa a gente sempre armado. E o racista, de modo geral, ele tem a capacidade de gerar em mim o pior sentimento que eu posso sentir, que é a raiva, o ódio, o rancor, a mágoa. O racista, ele faz isso comigo. Ele me faz odiar o meu próximo, ele me faz odiar a mim mesmo, o meu corpo, a minha cor, de onde eu venho, meu cabelo. Você já teve dúvidas sobre racismo, machismo ou qualquer outro assunto polêmico, mas hesitou em falar nesses assuntos? Você evitou uma conversa desconfortável. Nem sempre o diálogo é confortável para todas as partes, mas é com ele que a gente amadurece e evolui. É por isso que hoje a gente vai ter uma conversa desconfortável sobre racismo. Eu sou Fred Nicásio, eu sou médico. Meu nome é Gustavo Malhoca, sou médico também, tal como o Fred. Eu acho que faz-se necessário algumas conversas que fazem a gente sair da nossa zona de conforto. Tanto eu quanto os colegas que estão envolvidos nessas conversas. Acho que todo mundo sai crescendo com isso no final. Eu acho o tema extremamente importante, né? Como pode-se ver, eu sou um médico de 40 anos, ou seja, novo, de uma geração médica que traz alguns novos conceitos e não cabe mais ser preconceituoso, não cabe mais alguns conceitos que talvez antigamente se tinha. É ensinado, na verdade, diante de toda a sociedade, né, que o lugar do preto é muito bem determinado, né? Quando te confundem sempre com um garçom, quando te confundem com o entregador, quando te confundem com o segurança, é imposto um lugar de subserviência nessa sociedade que nós estamos. E isso é um problema estrutural. Então, quando a gente fala sobre o lugar do preto, dificilmente alguém vai associar diretamente, que não seja algo policiado, um médico preto como eu, por exemplo. Então, já tive experiências agora nessa pandemia. Eu recebi um paciente para poder internar. Ele queria ser internado porque ele achou que ele deveria ter critérios clínicos para uma internação, quando não tinha. E a partir disso eu conversei com ele, me identifiquei, falei: olha, eu sou o Dr. Fred, eu sou médico dessa unidade, estou vendo seus exames aqui, você não tem necessidade nenhuma de ser internado aqui agora. E aí, depois ele saiu batendo o pé assim pela porta e saiu gritando que esse porteiro não queria deixar que eu fosse internado. Quem esse porteiro acha que é? Então, as pessoas brancas sempre tiveram privilégios, né, mano? Sempre tiveram privilégios. Antigamente tinha muito privilégio, né? E hoje essa situação está se revertendo um pouco. Você não concorda comigo? Exemplo, se a gente, no caso, se eu procurar emprego, sou negra, e vier uma branca, eles vão dar preferência para branca, não para mim que sou negra. Mesmo só vai dar preferência para mim se eu for muito melhor capacitada. Lugares assim, tipo shopping mesmo, eu passo às vezes por isso, de ir no shopping sem bolsa porque eu tô produzindo, insegurança, tipo, meio que ir atrás, sabe? E a gente vê que é uma questão muito da cor dessa pele mesmo, né? Porque, sei lá, não tem uma outra explicação, sabe? A pessoa negra, ela já foi muito oprimida na vida, né? Por fato da escravidão e tal. Quando terminou a escravidão, elas foram basicamente abandonadas na rua, sem emprego, sem nada, tiveram que se virar para poder conseguir alguma coisa na vida, né? E até hoje ainda consiste nesse meio da pobreza, assim, 70% do pessoal negro ainda é pobre, né? São poucos que conseguem subir alto na vida. Ele é extremamente desconfortável quando a gente escuta um negro médico que passou por todos os processos que eu passei, dizer dos problemas que é a formação dele, e até na hora de escolher o trabalho, de pegar um plantão. Eu tive poucos colegas de turma negros, se eu falasse que não existia, é mentira. Eu não sou da época de cotas, então eu sou anterior a elas, então por mérito, mas aí a gente sabe
o problema regresso do processo, né? Eu vinha de uma condição de colégio e que hoje isso não a gente sabe a dificuldade que é a equiparação dessas condições, mas que eu vim e vivi toda essa diferença na formação de um negro na sociedade médica no Brasil. E é pesado até ouvir dele as histórias que ele conta, porque são histórias que muitas vezes silenciosas ou minuciosas passam desapercebidas. Então, parabéns. Desculpa, só te cortando um pouco, Gustavo. Essas histórias, elas nunca passam despercebidas por nós. A gente sempre vê o racismo de diversas formas. Todos os dias eu vejo racismo. Eu moro num prédio onde só tem eu de preto. Eu moro num bairro bacana onde eu nunca vi nenhuma outra família preta sem ser a minha. Nos lugares que eu trabalho, não tem outros médicos pretos, não tem nem sequer outros enfermeiros pretos. É isso que a branquitude criou. Esse poder que diminui a pessoa preta pelo simples fato dela ser preta. Não importa aonde ela esteja, o racismo vai sempre persegui-la, porque ele é um sistema muito bem arquitetado, muito bem estruturado, feito por pessoas brancas que não têm interesse em perder os seus privilégios. Então, desculpa, mas ele nunca passa de despercebido. Ele pode não ser percebido por pessoas brancas, que não são alvo dele, mas qualquer pessoa preta que vive no Brasil e que vive no mundo, ela vê o racismo diariamente, de alguma forma. Fred, você está coberto de razão. Eu jamais teria coragem de dizer que é desapercebido, jamais, porque não é na minha pele. Eu sou um médico que trabalho num ambiente completamente diferente, com cultura completamente diferente. Eu trabalhei com esporte olímpico e hoje eu trabalho num clube de futebol. O esporte é um lugar onde o negro supera muitas vezes o branco por capacidades físicas, por potencialidades outras tantas. Então, no esporte, a gente tem a igualdade. Mas será que no esporte nós temos mesmo essa igualdade, Gustavo? Será que nós realmente conseguimos dizer que não existe racismo no esporte? Porque nós vemos aí casos que vão para a mídia, fora os que não vão para a mídia de casos de racismo. Sabe? Por exemplo, nós temos aí um atleta de ginástica, o Ângelo Assunção, que é um cara super competente, super talentoso, um cara que se dedica há anos e estava sem clube agora há pouco tempo. Sabe? Você vê quantos comentaristas negros que foram esportistas excelentes no passado. Quantos desses estão na mídia hoje? O corpo vai se deteriorar aos 30 e poucos anos, aquele esporte já não vai ser mais tão rentável como era antes. E aí a pessoa preta cai no esquecimento porque ela não vai ter como gerar mais. E a pessoa branca continua tendo os seus trabalhos porque ela teve uma base intelectual ou porque ela é apenas privilegiada. Fred, então o que eu poderia fazer para saber mais e fazer mais? Porque às vezes tem a vontade, mas a incapacidade ela é maior. E eu queria muito ouvir de você, que é uma pessoa que, além de sentir isso na pele, é uma pessoa que é muito esclarecida. E o teu esclarecimento pode ajudar muita gente. Gustavo, eu fico lisonjeado de saber que você tem essa visão sobre mim. E vou tentar te ajudar com a minha vivência prática. Eu acho que a gente consegue começar a movimentar algumas coisas com relação à luta antirracista quando a gente se reconhece como um racista em potencial. Existe um estudo que mostra que 70 e poucos % das pessoas acreditam que existe racismo no Brasil, mas somente 30% pratica esse racismo. Então, assim, é uma conta que não bate. Como que eu tenho 70% que acredita que existe racismo, mas só 30% admite que em algum momento da vida já fez esse tipo de racismo acontecer? Não bate.
Então, assim, não adianta eu querer iniciar uma atitude antirracista se eu não reconheço. Eu sou um racista em potencial e eu sou um racista em desconstrução. Você, em algum momento da nossa conversa, você falou sobre mérito, sobre você ser de uma época onde não tinham cotas e as pessoas entravam por mérito. Esse lance da meritocracia, quando ela esbarra lá no racismo, a gente não tem parâmetro nenhum mais para poder falar sobre meritocracia. Você é médico do esporte, você sabe 1000 vezes melhor do que eu. Quando um atleta ele é bem preparado, ele pode sair da mesma marca de corrida do que outro. Se o outro não pode não, ele sai, né? Ele sai da mesma marca de corrida que o outro. Porém, se um não foi bem preparado, não foi bem treinado, e o outro foi, de quem é a chance de ganhar? Ou seja, a pessoa... Só para que você... Olha, desculpa te interromper, mas só para você entender o meu ponto, é mais a favor do que você está falando do que você imagina. Talvez eu tenha sido mal interpretado, mas eu sou de uma época que não tinha isso. Não quer dizer que naquela época estava certo. Pelo contrário, estava muito errado. O que quer dizer é que hoje, o que eles fizeram, em vez de corrigir o passado e os erros absurdos cometidos no passado, que a gente vai começar lá de trás, eles fizeram o negro dar um passinho para frente e disseram, fiz a minha parte. Porque pegar só pessoas negras para trabalhar, sendo que também pessoas brancas podem trabalhar, né? Porque tem pessoas brancas também que são pobres. A grande maioria do país é pobre, independente da sua cor, né? Então acho que nesse ponto acho que ela pegou pesado. De rico a pobre, não tem essa de classe social. Se for branco, você já tem mais privilégios. Em qualquer lugar que você vai é assim. A cota não existe porque, vamos dar ali uma cota para uma pessoa, não. É tudo uma questão muito histórica de meio que reparar mesmo o que fizeram, entendeu? Tipo, não é só porque, vamos lá inventar uma cota. Não, tipo, a escravidão acabou faz pouquíssimo tempo, tipo, há menos de 130 anos. Então, assim, a minha bisavó já passou meio que uma questão de escravidão. Então é meio que pra reparar, porque todo mundo eles foram soltos e ninguém deu nada. Tipo, beleza, gente, vocês estão livres, estou aqui uma casa, estou aqui uma fazenda pra vocês começarem. Tipo, não, foram marginalizados. Então meio que a cota é uma reparação histórica do que a gente, tipo, sofreu. Por isso que a grande maioria dos pretos são, economicamente falando, tipo, mais pobres e tudo mais. Então, é mais uma coisa da pessoa mesmo que diz isso, parar e estudar e entender, tipo, de fato, o porquê existe a cota, o porquê existe toda essa que tá, tipo, levantando realmente a bandeira agora, né? Você acha que, então, que piorou com o sistema de cotas para negros? Na verdade, não é que eu acho que piorou, eu acho que tinha que ter continuado. O que criaram foi uma forma rápida e imediata para se corrigir um defeito muito maior. O problema é que as cotas, elas reparam apenas uma pequena parcela da dívida histórica que as pessoas brancas têm com as pessoas pretas. E essas medidas ainda são muito poucas. E elas necessitam realmente serem expandidas, né? Não adianta eu querer apenas parar nas cotas lá nas universidades, porque o que vem antes dessa universidade, o ensino médio, o ensino fundamental, ele está tudo deteriorado, tudo defasado. Por quê? Porque são crianças pretas que elas trabalham durante o dia para poder estudar à noite. E elas vão competir com crianças brancas que estão fazendo inglês enquanto elas trabalham. Então, se a gente trouxer isso, tentando ajustar mais para trás, mais para o básico, talvez nós tenhamos uma esperança de que quando cheguemos todos a partir de oportunidades mais próximas, mais justas, mais igualitárias, nós tenhamos uma retratação, uma reformulação que ainda não está acontecendo. É o que eu quis defender. Eu sou de uma época onde era escancarado a diferença. Imagina, eu estudei numa escola pública, uma escola de medicina pública,
que tinham pouquíssimos negros. Na sua sala, com quantos negros você estudou? E eu tinha, se eu não me engano, 3 ou 4 negros. E quantos eram na sua... 180 alunos. 180 alunos eu tinha. 3 ou 4. Não existiam cotas. Então, eu acho que para a gente poder começar a tentar reconhecer o racismo, dos exercícios práticos que eu costumo falar, passe a observar nos lugares que você está e nas rodas de conversa que você tem, e no seu lugar de trabalho, e na praia, e no restaurante que você vai, quantas pessoas pretas estão ali. Não o preto que está como faxineiro, não é esse. Eu quero saber quantos pretos você conhece que estão usufruindo do mesmo espaço que você. Então esse é o primeiro exercício que a gente começa a ter para poder começar a entender como os espaços, inclusive os espaços públicos, eles são muito racistas, eles são muito segregadores. Eu gosto muito, Fred, dessa proposta de dar o primeiro passo. Mas eu queria poder enxergar mais a sequência dos passos, queria debater, envolver, como é que eu ponho o meu filho para saber diferente de mim. Isso, para mim, tem um peso muito grande. Eu tive uma experiência muito bacana esse final de semana agora, onde eu sentei numa padaria muito elegante em São Paulo. Eu fiz o meu exercício que é natural para mim, sentar e olhar em volta e ver quantas pessoas iguais a mim eu tenho aqui. E mais uma vez eu era o único negro do rolê. E aí do meu lado uma família branca, com uma criança super esperta. E aí a criança começou a interagir comigo. Poxa, uma criança branca brincando com um homem negro, sozinho, na mesa. O que os pais dessa criança vão pensar? Porque a sociedade me lê como uma figura ameaçadora. O homem preto ele é visto ainda como agressivo, como perigoso. E aí os pais fizeram uma cara incrível de aprovação, e aí eu comecei a brincar com aquela criança. E ali eu tive a certeza de como o racismo ele é algo ensinado. Porque se aquela criança tivesse exemplo de racismo dentro de casa, a primeira coisa que ela iria fazer era se defender de mim. Então, o que isso serve de lição para a gente? Por exemplo, o Gustavo, que tem filhos. Ensine os seus filhos a serem antirracistas. Ensine os seus filhos a não terem medo de pessoas pretas, a não julgarem pessoas somente pela cor delas. Ah, mas e de que forma que eu faço isso? Não existe uma receita de bolo. É vivendo. É percebendo que alguns coleguinhas do seu filho têm uma atitude X e você reconhecer que aquilo, no fundo, é uma atitude racista ensinada em casa. E você vai falar assim, filho, isso que ele fez não é legal. E dentro desse contexto, criar crianças para serem, não apenas para não serem racistas, mas para serem antirracistas. Criar crianças para que elas lutem contra o racismo, porque só não ser racista não basta. Não foram pessoas negras que criaram o racismo. Foram pessoas brancas que criaram o racismo como forma de perpetuação dos privilégios. Então, a partir do momento que eu entendo que é minha responsabilidade desfazer esse processo, eu começo a criar os meus filhos e a me criar para ser uma pessoa melhor, uma pessoa antirracista. Hoje foi uma surpresa muito positiva falar com você, de poder levar para minha casa, para os meus filhos, essa mensagem que você passou. Obrigado de verdade. Feliz de ter contribuído tanto para o seu aprendizado hoje. E fico muito contente mesmo. Obrigado por me permitir chegar até aí também, viu? Foi um prazer. Foi um grande prazer e quem sabe um dia a gente conversa de novo e eu já com meus filhos crescidos e você não ouvir de mim
mas ouvi deles um posicionamento completamente diferente do que um dia a gente podia ouvir de pessoas da minha idade nos tempos atuais.